A atividade florestal e agrícola presta um serviço único à humanidade. A produção de alimentos e outros bens é um deles. Mas, ao contribuir para um maior equilíbrio ambiental, através das plantas e das árvores de que cuidam, são agentes ativos na manutenção dos ecossistemas. E devem ser remunerados por isso, como referem alguns protagonistas do setor. Mas hoje os agricultores enfrentam múltiplos desafios, sendo as alterações climáticas e o crescimento da população mundial os que ocupam os primeiros lugares de uma extensa lista. Ao longo dos últimos anos, estes empresários, cujo principal ativo que possuem é o solo que trabalham e de onde tiram o seu rendimento, têm vindo a procurar novas fontes de rendimento e a otimizar os processos de produção para obter alimentos em maior quantidade e com menores gastos e impacto no ambiente. O agricultor hoje ainda é acusado por muita gente de ser um poluidor, sobretudo a produção animal, o que é um erro tremendo. E o agricultor tem que estar atento a isso e tem que ter práticas que sejam minimamente poluentes. O que é que faz poluição na agricultura? Operações que gastam muita energia, tudo que gasta muita energia é poluente, a não ser que essa energia derive do sol, que é a fonte número 1 de energia, a única grande fonte de energia que temos disponível. Eu acho que a associação, sempre possível, associar a agricultura, produção de cereais, de frutas, de legumes, com pastagem, com pecuária, seria muito bom. O engenheiro agrónomo considera ainda que a diversificação de culturas é também importante para a biodiversidade. Lembrar-se sempre que a monocultura em si nunca deu bons resultados, nem nunca vai dar bons resultados. As pessoas que se ficam numa cultura e dizem é isto, e vamos viver apenas disto, pode ser perigoso. De um momento para o outro podem ter. É preciso, portanto, arranjar esquemas de produção que sejam de algum modo diversificados, em que haja favorecimento da biodiversidade. Isto para toda a gente não quer dizer que uma pessoa que faz pera-rocha não continua a fazer pera-rocha, mas ele deve fazer pera-rocha e cuidar de ter os seus pomares com plantas, por exemplo, polinizadoras e com leguminosas que lhe vão fornecer azoto. Ele vai já reduzir a poluição de uma maneira enorme se meter um extrato herbáceo de leguminosas que ele inclusivamente pode incorporar no solo ou pode, digamos, manejar de forma conveniente e que lhe vão facilitar a polinização das peras. Porque hoje, como se entende a natureza, é um processo integrado, tudo está um processo integrado, isto não é sector por sector, é uma integração. E eu defendo esse tipo de integração, digamos, na agricultura para poder continuar, digamos, a caminhar no bom sentido. Cientes dos desafios da sua atividade, os agricultores têm vindo a apostar em sistemas que lhes permitem ser mais eficientes, promover a economia circular e ainda gerar outras fontes de rendimento. O biogás é um desses exemplos, que permite gerar energia a partir de resíduos. E para conhecer o sistema, fomos até Salamanca, em Espanha, visitar uma unidade de produção de biogás a partir de resíduos pecuários. Biogás é, digamos, a digestão anaeróbica de toda a matéria orgânica. Adicionamos matéria orgânica e produzimos o biogás. Esse biogás, essencialmente, é composto por 60% de metano e 40% de dióxido de carbono. Este biogás tem como aplicação a parte ou cogeração, produção de energia elétrica e térmica, ou parte térmica. Poderemos queimar esse biogás numa caldeira para produzir água quente ou vapor. Neste caso, em concreto, nesta unidade de biogás, temos uma cogeração de 500 kW, portanto, que produzimos energia elétrica e injetamos na rede nacional. A empresa espanhola Ramones Blasquez é criadora de suínos, a partir dos quais produz enchidos, e quis apostar num sistema que lhe permitisse utilizar os resíduos da sua atividade principal. Apostou no biogás e implementou uma unidade, conseguindo assim gerar a sua própria energia e desenvolver uma atividade
com praticamente zero resíduos. No caso concreto desta unidade de biogás, os resíduos orgânicos resultam da indústria agroalimentar da província de Salamanca. Nós temos pó de tabaco, pó de cereal, temos restos de silagem e palha, resíduos da agroindústria e da agropecuária, e também temos resíduos dos efluentes pecuários que resultam das unidades de silvicultura da região. Portanto, estes resíduos são recepcionados aqui na planta, portanto, a parte sólida e a parte líquida, e todos os dias alimentamos estes biodigestores com esta matéria. Portanto, há uma componente sólida e uma componente líquida. Esta matéria orgânica vai estagiar entre 35 a 40 dias dentro dos biodigestores a uma temperatura de 40 graus. Portanto, essa digestão anaeróbia irá produzir o biogás que nós, utilizamos na nossa cogeração para produzir energia elétrica. Após esse estágio de 35 dias a 40 graus dentro destes biodigestores, obtemos o biogás. Esse biogás vai passar por um processo de tratamento até entrar, no consumo do nosso motor de 500 kW de potência que nós temos. Esse motor vai gerar uma parte térmica que será consumida para autoconsumo nos nossos biodigestores, para aquecimento dos tanques, e uma outra parte vamos gerar energia elétrica. Essa energia elétrica é depois injetada na rede nacional. A unidade de biogás, Jusbado, utiliza também os efluentes pecuários e os resíduos orgânicos, conseguindo assim uma economia circular da sua atividade e com baixa pegada ecológica. Uma planta deste nível, desta tipologia, portanto, em termos de potência instalada, estamos a falar de 500 kW de potência instalada, de cogeração, vai produzir 4.000 megawatts ano de energia. Portanto, o custo de uma unidade destas, o custo de investimento, poderemos estar a rondar entre 1 milhão e 1 milhão e 200 mil euros, mediante, a dimensão e a tipologia da unidade. À parte da vertente da produção de energia, também vem a vertente da gestão dos resíduos orgânicos. Não é? A questão do tratamento correto desses efluentes e a aplicabilidade que temos no terreno como fonte de matéria orgânica, de emenda orgânica para a agricultura. Portanto, à parte do benefício económico que é gerado pela produção de energia elétrica e térmica, à parte disso, temos a componente da valorização agronómica dos efluentes pecuários e dos resíduos orgânicos. Em termos de produção de biogás, os efluentes pecuários ligados à área da suinicultura produzem em média 20 normais metros cúbicos por tonelada. Nós temos aqui outros resíduos orgânicos, nomeadamente o pó de tabaco e a silagem de milho, que podem produzir entre 150 a 200 normais metros cúbicos por tonelada. Em função do resíduo orgânico e do efluente, temos maior ou menor produção de biogás. Paco Blasquez, o responsável pelo grupo agroindustrial, explica que a unidade de biogás nasce de uma preocupação do grupo em utilizar os resíduos da sua atividade principal, a produção de presunto e enchidos. Una lógica muy grande de la economía circular. Por eso el hecho de que hoy nos encontremos aquí en esta planta de biogás. Es una planta que adquirimos hace 2 años por una necesidad que veíamos muy grande y con una preocupación muy grande que tenemos sobre dónde dejamos todo lo que son los residuos del cerdo. Para nosotros es muy importante cerrar el círculo y hacerlo de la mejor forma y manera posible que respete el medio ambiente, y esta es la mejor. Es decir, tratamos aquí todos los residuos de nuestras granjas, valorizamos el producto, por así decirlo, obtenemos energía, una energía más que limpia, y todavía de los residuos que aún quedan vuelven otra vez a nuestras fincas para que sean esparcidas en la tierra y se vuelva otra vez a cultivar sobre ellas, sea maíz, trigo, cebada, cualquier cereal que luego se utiliza para hacer los piensos que volvemos otra vez a darle a nuestros cerdos. Hacemos una energía limpia, una energía verde que volcamos a la red, bueno, y por la que obviamente obtenemos un ingreso adicional. Portugal poderá também beneficiar desta tecnologia.
Atualmente, a produção de biogás acontece em aterros sanitários e estações de tratamento de águas residuais. Mas os agricultores podem também beneficiar desta tecnologia. O que nós temos em Portugal neste momento é unidades em aterros sanitários e unidades em ATARs, em estações de tratamento de águas residuais, onde basicamente são os únicos projetos de biogás, digamos, que se notam em termos de aproveitamento desse biogás. Unidades desta tipologia, com esta dimensão, associadas à agricultura, pois não temos. Efetivamente, não existe atualmente em Portugal e é claramente uma oportunidade de gerar esse benefício com este tipo de tecnologia. A produção de biogás, além de reduzir a pegada ecológica das empresas, pode também ser mais uma fonte de rendimento da atividade através da comercialização da energia excedente que não é consumida. Uma das vantagens destas unidades é o tratamento dos efluentes pecuários. Nós em Portugal temos algumas regiões do país onde claramente a questão dos efluentes pecuários tem um impacto gravíssimo, quer do ponto de vista ambiental, quer também do ponto de vista social. Quando falamos do setor da suinicultura, na região do Oeste, nomeadamente, e a questão da produção de leite na região norte do país, onde a agregação e a concentração de explorações pecuárias, digamos, causam estes problemas do ponto de vista ambiental, do ponto de vista também logístico e também do ponto de vista social. A questão de houver agregação dos efluentes pecuários, o tratamento desses efluentes pecuários em unidades desta tipologia, vai gerar, para já, um benefício económico na venda de energia, quer seja ela térmica ou quer seja ela elétrica, e também irá gerar benefício do ponto de vista agronómico. Portanto, há um duplo benefício do ponto de vista económico e um benefício também ambiental e também, obviamente, social. Projetos de biogás aplicados na agricultura nacional ainda podem ter pouca expressão, mas os agricultores já recorrem a energias alternativas para tornar a sua atividade mais sustentável, quer ao nível ambiental, quer económico. Em Mourão, conhecemos um projeto de instalação de painéis fotovoltaicos para aproveitamento da luz solar. Isto surgiu porque eu e o meu primo já tínhamos estudado aqui a questão dos painéis e fomos diretamente falar com uma empresa que é o Power Yield, que nós conhecemos alguns dos engenheiros que lá estão e nos apresentaram uma proposta e um projeto muito interessante, aliciante, com o qual nós rapidamente decidimos trabalhar. O nosso principal objetivo foi sempre reduzir os custos de eletricidade. Mais propriamente, nós temos aqui na nossa herdade 550 hectares de regadio e a ideia é sustentabilizar esse mesmo regadio ao reduzir os custos para que tenhamos uma melhor produção. Estamos dentro da produção biológica e principalmente como nós nos identificamos nesta mesma produção biológica e saber que estamos a produzir energia de forma sustentável e de forma a evitar outras formas de gerar energia que são não benéficas para o meio ambiente, para nós foi mais outro ponto interessante para avançarmos rapidamente para isto. Basicamente serve só mesmo para diminuir o custo, não estamos a pensar produzir para gerar lucros nesta área, porque nós somos agricultores, não queremos entrar nessa área. É uma mais-valia para o terreno, cria uma grande rentabilidade, porque realmente vai-nos subir as contas de cultura, dá aqui uma dinâmica diferente à herdade. Somos pioneiros aqui na zona do Concelho de Mourão, e achamos que, apesar de para certos agricultores um pouco mais rústicos ter aqui um pouco um impacto visual que eles não percebem ainda, mas acho que pode ser interessante para aqui, para a zona, sermos os pioneiros a apresentar estas propostas e mostrar que realmente isto pode ser rentável para qualquer agricultor. Aumentar a rentabilidade e ganhar eficiência são fatores determinantes numa agricultura moderna. E para isso, fontes de energia sustentáveis podem fazer a diferença, como nos explica Duarte Cornacho, especialista em energia fotovoltaica. A instalação que temos aqui é uma instalação com uma potência total instalada de 270 kW pico. Estamos a falar aproximadamente mais de 450 MWh anuais, o que traduz também numa quantidade importante de emissões evitadas para a atmosfera todos os anos. E, portanto, é suficiente uma unidade desta natureza para alimentar uma exploração agrícola já com alguma envergadura como aquela que temos aqui nesta herdade. A tecnologia fotovoltaica tem vindo a evoluir consideravelmente nos últimos anos.
E para os agricultores é uma oportunidade para ganhar autonomia e reduzir os custos. As tecnologias de energia solar fotovoltaica têm-se vindo a desenvolver bastante nos últimos anos e a aplicabilidade dessas tecnologias tem sido transversal a todos os setores. A agricultura não é uma exceção e a agricultura é hoje uma excelente aplicabilidade para as tecnologias fotovoltaicas. A tecnologia fotovoltaica permite que as empresas, e neste caso os agricultores, considerem poupanças muito relevantes na sua estrutura de custos, nomeadamente em termos energéticos, que é um fator de produção importante. É típico uma instalação fotovoltaica assegurar 30% a 40% ou até mais da poupança energética anual e tem particularidades que casam muito bem entre a tecnologia e esta atividade, nomeadamente a existência de solo, da área disponível. Portanto, é algo que nem sempre acontece nos edifícios de serviços e em zonas mais urbanizadas e mais densas. Por outro lado, tipicamente, o maior consumo energético que acontece na agricultura está associado ao regadio. E o regadio, como é sabido, tem maior necessidade durante os meses de verão, que são simultaneamente aqueles meses onde existe maior disponibilidade solar e com isso também maior produção elétrica. Portanto, há aqui uma sobreposição muito grande entre aquilo que é a capacidade de entregar a energia do sistema fotovoltaico e aquilo que é a necessidade do negócio ou da agricultura em particular. Entendemos a incorporação de energia solar fotovoltaica na agricultura como uma evolução natural. Os custos de energia são hoje, como é sabido, muitíssimo importantes na estrutura de custos de qualquer organização. A agricultura não é uma exceção. A dependência ou a redução da dependência destes custos de energia são hoje uma das prioridades para muitos negócios, para os agricultores não é diferente. Aquilo que nós entendemos é que isto é uma simples evolução, portanto, uma redução da dependência, primeiro da volatilidade dos custos de energia no mercado e também, enfim, uma questão de eficiência, de ganho, para que possamos ser cada vez mais competitivos, temos uma indústria mais competitiva e temos uma agricultura também mais capaz de vingar internacionalmente. A nossa experiência, que não há de ser diferente da experiência dos nossos colegas de setor, tem sido positiva. Há, nos últimos anos, fruto também do contexto internacional e global, dos custos de energia e, portanto, de uma maior sensibilização da opinião pública para estes temas, tem havido uma abertura crescente do lado dos agricultores relativamente à incorporação deste tipo de sistemas. Acreditamos que este é um passo que estamos a dar, estamos a sentir que a indústria, neste caso, que a indústria agrícola evolui nesse sentido e, portanto, isso são boas notícias para a economia nacional, para os agricultores nacionais e para o setor como um todo. Em termos de modelo de fluxos energéticos num sistema desta natureza, a energia que não é consumida tipicamente é injetada na rede pública e, portanto, é um bem transacionável e é uma receita adicional para os produtores. Temos ainda em Portugal algumas limitações ao nível da infraestrutura de transporte que pode inibir essa possibilidade de injetarmos a energia excedente. Felizmente, as redes de transporte vêm sendo reforçadas e vêm sofrendo também importantes investimentos para acompanhar esta transição energética e, portanto, cada vez mais o excedente energético é um produto comercializável e, portanto, é algo de valor e que deve ser aproveitado como uma mais-valia para cada negócio. A investigação no setor das energias renováveis não para. Em Évora, a Cátedra Energias Renováveis da Universidade de Évora está a estudar novas soluções tecnológicas e novas aplicações da energia solar. Estamos nas infraestruturas experimentais da Cátedra de Energias Renováveis da Universidade de Évora. Aqui atrás de mim temos uma central solar térmica, a única em Portugal. O que temos aqui é uma central solar térmica, portanto estamos a produzir calor a alta temperatura. Quando digo alta temperatura, falo de 565 graus centígrados. Estamos a concentrar esta luz do sol para aquecer um fluido. Esse fluido pode ser armazenado. Uma das grandes características deste tipo de central é que temos armazenamento de energia integrado. Temos aqui um campo solar térmico com coletores cilindro-parabólicos, concentram o sol, a nossa radiação solar, naquele tubo de vidro que ali vemos e que tem um fluido de trabalho a cerca de 565 graus. E este fluido de trabalho realmente permite ser convertido no final em energia elétrica, em calor, no fundo, o nosso vetor energético final. Temos aqui uma central com cerca de 400 metros de comprimento. Nesta central temos à volta de 37 toneladas de sal fundido em circulação. Este sal fundido e estas 37 toneladas
permitem-nos atingir uma potência de 3,6 MW térmicos e, acoplado a isto, temos cerca de 5,6 MWh de armazenamento, uma quantidade suficiente para trabalharmos 24/7. A energia gerada por este campo solar permitiria, por exemplo, abastecer todo o campus do Polo da Mitra da Universidade de Évora, assim como a própria aldeia de Valverde, aqui ao lado, 24/7, seria uma boa analogia. Portanto, teríamos aqui acoplada, em teoria, uma turbina elétrica à volta de 1 MW de potência. A produção de energia pode ser uma atividade inserida na atividade agrícola e este sistema poderá ser vantajoso em relação aos painéis fotovoltaicos tradicionais. A última das tendências que temos vindo a acompanhar é que a ocupação do solo vai ter que ter uma aplicação dual. Portanto, teremos que ter para o mesmo metro quadrado de terreno ou de território uma aplicação quer de produção de energia, por exemplo, quer uma aplicação agrícola, de pecuária, quando falamos em sistemas flutuantes de ocupação da água também. Caminhamos cada vez mais para ter uma ocupação múltipla da mesma área de solo. E isto permite, obviamente, aos proprietários do terreno, quer agricultores, quer outras empresas da agroindústria, beneficiarem por terem vários cash flows, terem vários retornos para a mesma ocupação de metro quadrado. Portanto, só melhorará, com certeza, o modelo de negócio associado, quer ao setor agrícola, quer à agroindústria em geral. Neste momento, o modelo de negócio associado às renováveis beneficia de ter custos de produção de energia, ou seja, custos nivelizados, para todo o período de produção. No caso dos sistemas fotovoltaicos estamos a falar de 25 anos, bastante mais baixos do que os sistemas combustíveis fósseis, por exemplo. E isto leva a que os preços de produção dessa energia, neste caso energia elétrica, sejam bastante mais baixos do que, por exemplo, produzirmos essa mesma energia, por exemplo, com um gerador a diesel ou um gerador a gás. Efetivamente, isto traz benefícios quer para os grandes produtores de energia elétrica no mercado, porque recorrerem a renováveis significa terem, neste caso, margens de lucro mais substanciais ou preços mais baixos ao final, mas também para os pequenos consumidores ou autoconsumidores, como qualquer um de nós pode ser no âmbito da legislação que temos, que nos permite consumir essa energia no nosso telhado ou na nossa instalação agrícola a um custo muito competitivo. Portanto, neste momento, este modelo de negócio é claramente competitivo e apresenta taxas de retorno imbatíveis face a outros investimentos. A atividade agrícola e florestal, ao manter e desenvolver uma dinâmica rural, presta um serviço inestimável à humanidade, muitas vezes esquecido e quase sempre injustamente desvalorizado. E mesmo quando o agricultor coloca painéis fotovoltaicos nas suas explorações agrícolas, quando produz biogás com os resíduos da sua atividade e ainda recorre a outras estratégias amigas do ambiente, está a prestar serviços de ecossistema. O professor do Instituto Superior Técnico, Tiago Domingos, explica do que falamos. Serviços de ecossistema são os serviços que os ecossistemas prestam à humanidade. Tipicamente classificamos-los em 3 tipos. Serviços de aprovisionamento, quando os ecossistemas nos prestam alimento, produção de fibra, como madeira, como lã. Depois temos os serviços de regulação, quando os ecossistemas nos prestam o serviço de manter o planeta de uma forma habitável para nós, regulando o clima, regulando o ciclo hidrológico, protegendo os solos. E serviços de informação, quando os ecossistemas nos prestam oportunidades de recreio, informação científica, inspiração artística. E, portanto, os serviços de ecossistema são o conjunto destes 3 tipos. Quando falamos de serviços de ecossistema e de agricultura, temos que, em primeiro lugar, reconhecer que a atividade agrícola corresponde à criação, ela própria, de um ecossistema. É um ecossistema que, digamos assim, não foi produzido só pela natureza, foi produzido pela interação da atividade da humanidade e dos processos naturais dos ecossistemas. Estes agroecossistemas são depois eles próprios fornecedores de serviços de ecossistema. Claro que o serviço de ecossistema mais evidente, que em primeiro lugar é proporcionado pelos agroecossistemas, é a produção de alimento. Foi para isso que eles foram desenvolvidos pela humanidade. Mas depois, por outro lado, os agroecossistemas geridos adequadamente podem proporcionar muitos outros serviços. Podem proteger o solo, podem retirar dióxido de carbono da atmosfera armazenando-o na matéria orgânica do solo e assim ajudando a combater as alterações climáticas,
podem, e este é um caso muito evidente em países mediterrâneos, e nomeadamente Portugal, podem ser protetores da biodiversidade, protetores de espécies que estão dependentes dos próprios agroecossistemas para existirem. Temos o caso emblemático em Portugal da aptarda, que está dependente da pseudostepe cerealífera na zona de Castro Verde, no sul de Portugal. Podem contribuir para a regulação do ciclo hídrico, podem proporcionar-nos paisagens fantásticas que nós apreciamos, onde gostamos de passear, onde gostamos de viver, do qual um exemplo emblemático é o Montado, mas também as vinhas no Douro ou os lameiros no Norte. E, portanto, como um todo, quando bem geridos, os agroecossistemas são extraordinariamente importantes prestadores de serviços de ecossistema. Os serviços de ecossistema podem também ser uma outra fonte de rendimento para os agricultores, que deveriam ser remunerados por este trabalho. Ao olharmos para a atividade agrícola, temos que ter uma visão equilibrada que não entre em extremismos de nenhum dos polos opostos. Naturalmente que a atividade agrícola, como qualquer atividade humana, tem impactos negativos sobre o ambiente, devemos reconhecê-los e devemos tentar minimizá-los. Mas, por outro lado, a atividade agrícola, e aqui sim diferenciada da maior parte das outras atividades económicas, é uma atividade que tem a capacidade de proporcionar impactos ambientais positivos, que são precisamente os serviços de ecossistema. Sem a mínima dúvida que devem ser remunerados. A maior parte destes serviços de ecossistema correspondem àquilo que os economistas chamam uma externalidade. Uma externalidade, neste caso, positiva. Uma externalidade ocorre quando um agente económico presta um serviço à sociedade e não é recompensado, não é remunerado por isso. Ora, se um agente económico não for remunerado por algo positivo que ele presta à sociedade, ele vai proporcioná-lo em menores quantidades ou com pior qualidade. Se ele for remunerado, pode haver uma exigência das práticas que ele segue, de forma a maximizar os serviços de ecossistema que ele presta. Estamos a falar de um potencial de uma nova receita, que é essencial que exista, porque, de facto, nomeadamente em condições como as portuguesas, os agricultores, aquilo que eles prestam em serviços de ecossistema é tão importante para a sociedade como aquilo que eles prestam em termos de produção de alimento. Portanto, é inevitável, é necessário que esta remuneração seja feita. No caso de Portugal, temos mesmo um exemplo de grande escala, pioneiro, que foi o projeto desenvolvido pela Terra Prima a partir de 2009, com o financiamento do Fundo Português de Carbono, no qual mais de 1000 agricultores, em mais de 100 mil hectares, foram remunerados pelo sequestro de carbono que realizam nos seus solos. Projeto este que foi depois considerado pela Comissão Europeia em 2013 como a melhor solução para o clima na Europa. Ao assegurar a produção de alimentos às populações, o trabalho dos agricultores está sempre presente ao longo das nossas vidas. Mas, atualmente, a agricultura é uma vasta atividade que se estende muito além da questão alimentar. O agricultor não é só com um sector, abordando um pequeno sector, que chega a um determinado ponto. O agricultor chega a um ponto com um saco de pensamentos e de preocupações cheio. E tem que os saber separar, tem que os saber ordenar e tem que os pôr a funcionar para bem dele próprio e da humanidade em geral.